Hoje nós vamos, mais uma vez, com a profícua administração do Dr. Marcos da Costa e o Departamento Cultural, muito bem conduzido pelo Dr. Humberto Borges Durso. Então, nós vamos hoje, como a OAB, como sempre, procurando trazer elementos, procurando atualizar os colegas, principalmente agora com o novo Código de Processo Civil, e que está havendo muita polêmica e alterações, inclusive já houve uma alteração agora, e eu espero que a doutora Terezinha, que vai nos contemplar com a sua, que tenho certeza que será uma magnífica palestra, vamos contemplar a respeito do pré-questionamento, que é um assunto tão polêmico e que antes de entrar em vigor o código já foi alterado. Já vai o filtro mesmo para verificar se é cabível o recurso extraordinário ou especial. Antes era o Tribunal de Origem, o Tribunal Estadual que tinha essa incumbência, mas e depois foi pedido então que seria do próprio Tribunal dos Recursos, mas não. Agora voltou a ser o que é. Ele vai continuar o estado. Isso eu gostaria até de ouvir a opinião da doutora após a magnífica palestra que eu tenho certeza que vai ser. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Terezinha, que, aliás, tenho que dizer, a doutora Terezinha é professora de processo civil, doutora, é mestre, né? Então, nós vamos ter aqui uma pessoa competente para nos brindar com essa magnífica palestra. Por favor, doutora. Antes a gente começar a falar propriamente de recurso, não tem como começar a falar de recurso sem falar um pouquinho sobre o novo CPC. Qual foi o espírito do novo CPC? O que o novo CPC... A gente fala novo que já está aí, né? Sexta-feira ele já tem a certidão dele aí de efetividade mesmo. Sexta-feira os prazos estarão suspensos, então podemos utilizá-lo já na segunda-feira, dia 21, né? Mas o que a gente tem aí? Qual é a característica desse novo CPC? Ele veio com espírito de efetividade. Que efetividade? A efetividade do processo. É o que nós, todos, advogados, juízes, promotores, defensores, né, procuradores, é o que nós buscamos, essa efetividade no processo. E, principalmente, né, no processo civil, onde as ações têm uma característica de demanda lenta. Então, essa efetividade é uma característica marcante e presente nesse novo CPC. O novo CPC, ele trouxe um prestígio também à jurisprudência predominante, né? Então, olha, nós vamos ver no recurso, tanto o recurso de apelação quanto o recurso de agravo de instrumento, uma das tarefas do relator, que ele, com base na jurisprudência dominante, com base numa súmula do STJ, do STF, uma súmula vinculante, ou da jurisprudência do próprio tribunal, ele vai poder liminarmente decidir o recurso. Então, o novo CPC, ele preza muito também pela jurisprudência dominante, pela súmula vinculante e súmula dos nossos tribunais superiores, né? Muito se discute o que vem a doutrina, né, os críticos jurídicos, eles falam sobre as matérias do agravo de instrumento. E todos os dias conversamos sobre essas matérias do agravo de instrumento. Que matérias são essas? Limitou, taxou o agravo de instrumento? Olha, só os itens do artigo 1015 do novo CPC, pronto, não posso mais. Né? Como que fica o entendimento em relação a isso? Também eu vou falar com vocês um pouquinho no agravo de instrumento. O poder do relator, as tarefas do relator, quando o relator recebe o recurso de apelação ou o recurso de agravo de instrumento, o que esse relator pode fazer? E um assunto muito bom para nós, a majoração dos honorários do advogado na fase recursal, que podemos ter aí agora de 10% a 20% sobre o valor da causa ou sobre o valor, né, econômico auferido na ação, essa majoração em honorários. Eu só dei uma entrada aí, fiz uma ênfase a respeito do assunto, e aí eu passo a falar com vocês agora algumas mudanças recursais, né? Vamos lá. O que o novo CPC aboliu, qual foi a mudança que ele fez em relação
aos recursos. Ele continua com todos os recursos possíveis, né? A apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário e os embargos de divergência. Então, ele retirou o agravo retido e os embargos infringentes. São esses dois recursos que o novo CPC retirou: o agravo retido e os embargos infringentes, né? Então, essa alteração é uma alteração que o novo CPC fez e que, dentre outros acréscimos que ele trouxe, não afetará, né, ao meu entendimento, não afetará o trabalho do advogado no processo. E já eu vou falar com vocês algumas dicas sobre essa questão do agravo de instrumento aí que já comentamos inicialmente. Muito importante a gente definir as atividades do relator quando ele receber o recurso de apelação, quando ele receber o recurso de agravo de instrumento, né? Então, o relator, quando ele recebe o recurso, não é que ele tenha alguns poderes, né? Ele tem algumas tarefas. Prefiro chamar isso de atividades do relator. Não usar a palavra poder, porque dá o sentido de arbitrário, né? Então, ele tem algumas tarefas, ele tem algumas atividades a fazer quando ele receber o recurso de apelação ou o recurso de agravo de instrumento. Bom, se o recurso estiver no tribunal, seja apelação, seja agravo de instrumento, nós sabemos que as partes podem realizar acordo a qualquer momento, mesmo que os processos estejam em grau recursal. Então, realizou acordo, esse acordo será protocolado no processo e o relator vai homologar esse acordo realizados pelas partes. Então, uma das tarefas do relator é homologar acordo quando este acordo é realizado na fase recursal, né? Bom, a questão do efeito suspensivo nos recursos. A apelação, então, até sexta-feira, nós tínhamos o efeito suspensivo da apelação definido pelo juiz de primeira instância. Ele recebia o recurso de apelação e ele analisava, no momento do recebimento do recurso, ele analisava os requisitos de admissibilidade do recurso e a questão do efeito suspensivo. Os requisitos de admissibilidade, né? Se o recurso está tempestivo, se foi feito dentro do prazo, se o preparo está devidamente recolhido, o interesse processual da parte que está recorrendo, se realmente é o vencido, aquele que perdeu, que está, né, recorrendo. Então, ele analisava os requisitos de admissibilidade, bem como a questão do recebimento do recurso no efeito suspensivo ou não. Bom, agora essa tarefa, né, que eu não tenho muita habilidade em chamar de poder, para não deixar a questão arbitrária, essa tarefa cabe ao relator. Então, o nosso recurso de apelação e o nosso recurso de agravo de instrumento, ele vai para o tribunal e lá o relator vai analisar a questão do efeito suspensivo, se será recebido ou não no efeito suspensivo. Bom, e aí a gente tem aquela dúvida, né? Quais são as ações que serão recebidas no efeito suspensivo e as ações que não pode ser. Eu trato de vocês um pouquinho à frente desse slide, né? Também outra tarefa do relator em não receber o recurso. Não receber por quê? Porque ele achou aquele recurso feio? Não. Ele não vai receber e os motivos do não recebimento também estão expressos no nosso CPC. Os motivos do não recebimento veja, aquele recurso interposto, ele está contrário à jurisprudência predominante do tribunal. Aquele recurso interposto, ele contraria a súmula dos nossos tribunais superiores. Aquele recurso interposto, ele contraria a súmula vinculante do STF. Então, o relator, ele tem essa tarefa de verificar se aquele recurso preenche os requisitos de admissibilidade do próprio recurso. Ele vai analisar as custas, se as custas estão
devidamente recolhidas, pagas, né? Integralmente pagas. Isso, o nosso novo CPC em relação às custas, ele foi muito preciso, ele melhorou muito a redação em relação a essa questão, principalmente no agravo de instrumento, na apelação, que eu falo com vocês a respeito. Então, uma outra tarefa para o relator é, quando o recurso chegar no tribunal, ele vai pegar o recurso, analisar os requisitos de admissibilidade e, além de analisar os requisitos de admissibilidade, ele também vai analisar se aquele recurso não contraria, né, a súmula do STF, do STJ, a súmula vinculante e jurisprudência dominante do próprio tribunal. E aí, se este recurso, né, contrariar súmula vinculante, súmula do STJ, do STF, jurisprudência predominante, ele vai negar, ele pode negar seguimento a este recurso. Né? Então, não é que ele é arbitrário, ele tem os requisitos taxativos no nosso CPC que ele tem que analisar para ele negar seguimento, o recurso ser inadmissível, ok? O outro quesito muito importante que o nosso novo CPC, com muita inteligência, ele colocou de forma clara e precisa, foi a regularização do recurso já no tribunal. Atualmente, se a gente distribui uma apelação ou um agravo de instrumento e esquece de recolher, ou por um lapso, né? Você recolhe as custas de forma imparcial, incompleta, né? Desculpa, não imparcial, incompleta. As custas está incompleta, eu não recolhi todas as custas de forma correta, o nosso recurso é julgado deserto, né? Tanto a apelação quanto o agravo de instrumento. O nosso novo CPC, ele falou o seguinte, olha, recolheu de forma incompleta as custas, o relator, ele vai lhe dar 5 dias para você complementar aquelas custas que está faltando. Então, permitir a regularização, né, do recurso em relação ao pagamento das taxas, das custas, isso para nós é muito importante, porque eu já vi muito recurso ser julgado deserto, recurso bom, né, que poderia mudar a sentença, alterar a sentença, e foi inadmitido no tribunal, porque não estavam completas as custas do recurso. Outra questão, né, em relação à permissão da regularidade do recurso no tribunal. O relator, quando ele receber o seu recurso, o agravo de instrumento, nós temos os documentos necessários, documentos obrigatórios, para juntar no agravo de instrumento, né? Nós temos lá os documentos que não podem faltar com a petição do agravo de instrumento. Muito bem, permanece esses documentos um pouquinho diferente no agravo de instrumento, ainda permanece a juntada desses documentos. Nós vamos ver depois que, se for processo eletrônico, não há essa obrigatoriedade, né? Mas o novo CPC, ele falou o seguinte, olha, se você esquecer, se esquecer entre aspas, né? Se você esquecer de juntar um documento necessário, um documento obrigatório no seu recurso, o relator, ele pode, né, pelo CPC, ele vai permitir a você a juntada desse documento aí no prazo de 5 dias. Então, o agravo de instrumento está faltando a petição inicial, o documento obrigatório essencial para o julgamento do agravo de instrumento, ele vai permitir que você junte essa petição inicial, ele vai permitir que você junte a certidão de intimação do agravo de instrumento, ele vai permitir que você junte a procuração do agravante do agravado no agravo de instrumento. Então, né, uma alteração, é uma novidade do nosso novo CPC que nos beneficia. Veja, às vezes o seu recurso de agravo de instrumento, ele é inadmitido no tribunal porque faltou tão somente a cópia da procuração do agravado, ou tão somente a cópia da procuração do agravante, ou tão somente um documento que era importante para o julgamento do agravo, e o tribunal dá a decisão, né, não receba o recurso, tendo em vista a falta de documentos necessários para a compreensão e julgamento do recurso.
Então, neste caso, o nosso novo CPC, ele nos permite essa regularização do documento. Por isso que eu não chamo de poder do relator. Eu chamo de tarefas do relator, né? Atividades do relator. Porque ele também tem atividades, ele tem tarefas que vai nos ajudar nós, advogados, que vai nos beneficiar. E isso é importante para a nossa advocacia. Outra questão importante que também coloquei aí para falar com vocês, a questão da sustentação oral em agravo de instrumento. Então, nós não temos a possibilidade de sustentar oralmente em agravo de instrumento. Eu confesso para vocês que eu já fiz até esse pedido em agravo de instrumento. Acho que vocês já perceberam, eu gosto de falar, né? E então sustentação oral acaba sendo, né, muito bom. É um momento gostoso lá para você expressar a defesa do seu cliente de forma verbal. E não, nossa legislação não permite a sustentação oral em agravo de instrumento, mas eu já fiz pedidos para fazer sustentação oral em agravo de instrumento, não porque eu gosto de falar, mas porque era necessário a alerta, né, da defesa naquele recurso. Foi negado o pedido. Nós temos o não, o sim, temos sempre que correr atrás, temos sempre que buscar o sim, né? E o novo CPC, ele prevê expressamente a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento. Quando a decisão, né, quando você recorreu de decisão de tutela provisória, tutela de evidência, tutela de emergência, que são as novas tutelas do nosso novo CPC, que é um excelente assunto para uma próxima palestra, doutora Ávila. As tutelas no nosso novo CPC, né, que de uma forma aí fez uma redação grande no nosso novo CPC a respeito das tutelas. Muito importante a gente tomar esse conhecimento também. Então, se você agravou de uma decisão do juiz de primeiro grau, cuja decisão se referia à tutela provisória, tutela de evidência, tutela de emergência, que são as nossas tutelas, né, você pode sustentar oralmente esse agravo de instrumento no tribunal. E aí também traz o nosso novo CPC a questão da sustentação oral por videoconferência, né? Hoje, os nossos recursos são, maioria, julgados virtualmente. E o advogado, ele tem a possibilidade de fazer a sustentação oral. Presencial a sustentação oral, né? A sustentação. E o recurso, ele vai ser julgado virtualmente e você deseja fazer a sustentação oral sem nenhum problema. Você pode, né, pedir a sustentação oral presencial, que o tribunal ele vai retirar de pauta do julgamento, o julgamento virtual, e aquele recurso será julgado presencial para preservar a sustentação oral que será feita pelo advogado. Então, o código ele foi muito claro, muito preciso em relação a isso. Mesmo os nossos julgamentos sendo virtual dos recursos, se você desejar fazer a sustentação oral, sem nenhum problema, basta um dia antes do julgamento virtual, um dia, hein? Né? Veja que não é nem 15, 10, 5, né? Um dia antes do julgamento virtual, você faz a petição requerendo a sustentação oral, aquele recurso vai ser retirado de pauta do julgamento virtual e você faz a sustentação oral presencial. Agora, o advogado que tem endereço profissional fora do domicílio do Tribunal de Justiça do Estado, nós estamos no Estado de São Paulo, e o advogado do recurso, ele tem o endereço de trabalho dele, o endereço do escritório, aonde ele milita, na Bahia, né? E aí ele não quer deslocar para fazer a sustentação oral, e ele quer fazer essa sustentação oral por videoconferência. O nosso novo CPC, ele permite essa sustentação oral por videoconferência. Qual é o requisito essencial aí necessário? Que você tenha o seu escritório, o seu endereço de trabalho, que você seja militante em um endereço diferente do Tribunal de Justiça, onde você vai fazer a sustentação oral. Então,
Advogados no estado de São Paulo, quer fazer sustentação oral? É só fazer o pedido, a petição, um dia antes do julgamento, que vai fazer a sustentação oral, para que você possa fazer a sustentação oral. Julgamento será presencial. Advogado militante em outro estado, né? Ele vai fazer o pedido que deseja sustentação oral e esse advogado pode fazer a sustentação oral por videoconferência. Também aí, eu acho, na prática, as questões técnicas, né? Dessa videoconferência, talvez possa colocar em dúvida o tempo do julgamento, né? Algumas questões na prática precisam ser elaboradas depois, porque trabalhar com a tecnologia e com o ser humano pode ser que dê algum problema. Então, não sei dizer para vocês ainda como pode acontecer, porque não colocamos isso em prática ainda, mas eu quero observar isso, essa sustentação oral, de forma virtual, eu quero observar e acompanhar se isso vai dar certo, se não vai ter nenhum empecilho, se acontecer, né, algum problema durante a sustentação oral, como será a suspensão da sessão, se vai ser, né, o correto é ser naquele momento suspensa, marcar outra data para julgamento. Vamos acompanhar na prática a ocorrência disso daí. A questão dos honorários advocatícios no recurso. Muito importante para nós, advogados, que vivemos da advocacia. Com muito orgulho, vivemos da advocacia. E os honorários, né, muito importante para a nossa subsistência, para a nossa prosperidade. E nada mais justo do que você ter o seu trabalho, o recurso que você fez, remunerado. Então, nós temos, na primeira instância até a sentença, nós temos uma condenação de honorários. Então, a nossa primeira condenação de honorários na sentença, de 10% a 20%. Aí nós temos no recurso outra condenação de honorários, também de 10% a 20%. Só não pode ultrapassar o limite de 20%. Aproveitei ontem que eu estava com o desembargador e perguntei se eu falei, olha, eu posso fazer uma pergunta? Como que o senhor vai? Lógico, eu já quis saber como que ele ia definir a questão dos honorários, né, no tribunal. Falei, como que o senhor vai decidir a questão dos honorários no tribunal? Porque o juiz de primeira instância, ele está acostumado, né, a determinar os honorários, né, a sucumbência, faz parte da sentença, ele tem um critério dele, ele está ali tete a tete, né, na audiência, ele conhece o advogado, ele já vê ali na audiência o trabalho do advogado. Muitas vezes o advogado fez uma audiência brilhante com ele, né, premia o advogado, né, entre aspas, aí, o trabalho dele. Agora, no tribunal, os desembargadores não têm, eles vão ter um contato com o processo. E aí me bateu a curiosidade, como que você vai determinar esses honorários? Ele falou que vai analisar o processo, vai analisar o trabalho do advogado, o zelo do advogado, né, a prestação de serviço e vai determinar os honorários. Então, o que ele me respondeu? Ele me respondeu os 4 requisitos que o CPC determina ao juiz de primeira instância para analisar e determinar os honorários advocatícios. Esperamos boas decisões do nosso tribunal referente a esta inovação do CPC. Em 2014, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já tinha decisões de honorários na fase recursal. Então, embora seja uma novidade, uma inovação do CPC, mas o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já tinha, em 2014, decisões de honorários advocatícios na fase recursal. Muito bom. O julgamento dos recursos, que eu falei para vocês, pelos meios eletrônicos, né? O advogado que está em outro estado e o advogado que está aqui no estado de São Paulo. Bom, havendo divergência no julgamento dos recursos, o recurso será julgado presencial. Qualquer problema entre o julgamento virtual e o julgamento presencial, prevalece o julgamento presencial, sem discussão. Aonde que está isso? No nosso CPC. Embora ele privilegie a questão do julgamento virtual, mas ele fala expressamente,
qualquer divergência de julgamento, o julgamento será presencial. Isso é muito bom para nós, para que tenhamos aí a questão da sustentação oral, da presença do advogado, do trabalho do advogado, em aquele que deseja acompanhar o julgamento do seu recurso. Por quê? Nós temos uma classe de advogados imensa, e muitos advogados com idade avançada nem sempre têm uma facilidade com o mundo virtual. Então, aquele advogado, ele tem que ser respeitado nessa questão, e se ele desejar assistir o julgamento presencial dele, do recurso que ele interpôs, ele pode, sem nenhum problema. E o nosso CPC, ele foi muito inteligente. Você não precisa justificar o porquê você quer o julgamento presencial. Você não precisa fundamentar, né? O julgamento é virtual? Você fala que quer o julgamento presencial, retira de pauta e será julgado de forma presencial, porque você quer ir lá acompanhar o julgamento. E o equipamento do seu escritório não lhe permite você acompanhar o julgamento de forma virtual, sem nenhum problema. Qualquer divergência, julgamento presencial. Bom, quem pode interpor os recursos aí? Nós temos a parte vencida, uma questão que o novo CPC trouxe em relação à matéria que eu falo daqui a pouco com vocês, ele foi mais expresso em relação às matérias da petição os motivos, né, que levam o recurso. Então, a parte vencida, ela pode interpor o recurso, chamamos isso até de interesse processual, aquele que tem o interesse processual na interposição do recurso. O terceiro prejudicado, então, esse terceiro prejudicado, ele tem que provar o interesse dele neste processo, provar o prejuízo dele neste processo para que ele possa interpor o recurso. E o MP, quando o MP for parte ou fiscal da lei, ele pode interpor o recurso. O recurso adesivo, ele fica subordinado ao recurso independente, ao recurso principal, né? Então, ele continua no nosso novo CPC. E o recurso adesivo, o próprio nome fala, né? Eu falo muito isso em sala de aula, adesivo, né? Um adesivo, geralmente, ele gruda em algum lugar. Então, se o seu recurso principal, se ele for inadmitido, né? Se ele não for recebido pelo relator no tribunal, o seu recurso adesivo também não será, porque ele tem aquela ligação umbilical com o recurso principal. Se o recurso principal tiver intempestivo, o seu recurso adesivo não será admitido também. Então, você que vai interpor o recurso adesivo, antes de fazer o adesivo, você tem que analisar os requisitos de admissibilidade do recurso independente, a gente chama de principal, mas o CPC chama de independente, e, estando presente todos os requisitos nesse recurso independente, você faz seu recurso adesivo, para que você não corra o risco de perder o seu tempo aí com o trabalho. A questão, o recurso adesivo, ele será possível na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. São essas três formas de recursos que nós podemos também recorrer de forma adesiva. A desistência do recurso. Também tivemos uma inovação em relação à desistência do recurso. Qualquer das partes pode desistir do recurso a qualquer momento, sem a anuência da outra parte. Então, a desistência do recurso, eu não preciso de pedir a permissão para outra parte. Eu posso desistir. Mas, se esse recurso seu tratar de questão de repercussão geral, ele será julgado para julgar a repercussão geral. Então, mesmo você desistindo do recurso, ele será julgado. Porque esta repercussão geral, ela é de interesse nacional, ela é de interesse para o nosso mundo jurídico, ela é de interesse para o julgamento das causas, que são os recursos repetitivos. Então, se você tem um recurso que tem um assunto das demandas repetitivas, né, da repercussão geral, ele será julgado. E aí eu passo a falar com vocês sobre
os recursos. Quais são os recursos cabíveis? Vou falar um pouquinho aí mais da apelação do agravo. E antes disso, eu vou falar com vocês dos prazos. O agravo, que a gente chamava de recurso denegatório contra o recurso extraordinário, contra o recurso especial. Agora ele passou a chamar, né, agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso especial. Tiraram a palavrinha denegatório aí, mas não muda, continua com os mesmos requisitos, continua no mesmo formato, só mudou a nomenclatura. Tá? Só tirou aí o despacho agravo de despacho denegatório. E agora passa a chamar o agravo em recurso extraordinário e em agravo em recurso especial. É importante essas nomenclaturas para que a gente possa escrever corretamente depois na peça, né? A questão dos prazos, nós tivemos aí novidade no novo CPC. Agravo de instrumento, até então, eram 10 dias para interposição do agravo de instrumento. E agora, nós temos o prazo de 15 dias, né, no novo CPC, para a interposição do agravo de instrumento. Muito bom para nós, advogados, né, que corremos com os prazos todos os dias, é importante isso. E a contagem nos dias úteis. Melhor ainda, nosso sábado e domingo está garantido. Quem é que nunca trabalhou sábado e domingo aqui? Levante a mão. Ninguém vai levantar. Todos os advogados aqui trabalham sábado e domingo. Quem é estudante vai se preparando, né? Porque vai trabalhar sábado e domingo também. Não enganamos ninguém. Contamos a verdade, né? Agora, com a contagem dos prazos em dias úteis, pelo menos o seu sábado e domingo não vai contar. Segunda-feira, você tem lá segunda-feira para correr atrás daquele prazo que está terminando, né? Mas, muito importante a questão do prazo. Então, o agravo de instrumento ele ficou com 15 dias e a apelação com 15 dias. Contra-razões, 15 dias. Recurso adesivo, 15 dias. Fez o recurso adesivo, a parte contrária será intimada também para contrarrazoar o adesivo em 15 dias, né? Temos uma exceção, toda regra tem exceção. E aí, os embargos de declaração, ele continuou com o prazo de 5 dias. Tão somente o embargo de declaração. Todos os outros continuou com o prazo de 15 dias. O embargo de declaração, né, é o nosso famoso oco, né? A contradição, a omissão e a obscuridade. 5 dias, aí continua o prazo para a interposição dos embargos de declaração. Muito importante nos nossos recursos a questão do início do prazo, a partir da publicação, mas se a sentença foi dada em audiência, a partir da audiência. Se houver feriado local, a parte recorrente tem que provar com a petição do seu recurso este feriado local, tá? Isso ocorre muito nos feriados municipais. Então, porque senão o relator ele vai receber seu recurso e vai, né, julgar, ele vai inadmitir o seu recurso dizendo que está intempestivo. Ele não conhece o feriado local da sua cidade, que é lá em Lorena, numa cidade distante, né, lá no oeste do estado de São Paulo, que seja, ou aqui próximo mesmo. Então, o relator ele não tem esse conhecimento. E o novo CPC ele foi expresso em relação a isso. Se na contagem do seu prazo, se na interposição do seu recurso houve feriado local, você tem que provar este feriado local com a sua petição de recurso, pela questão da contagem do prazo e da tempestividade, né? As custas, juntar as custas com a interposição do recurso, até porque o relator ele vai receber o seu recurso e um dos requisitos de admissibilidade é o correto recolhimento do seu preparo recursal. E aí já comentei com vocês a questão do preparo, né? Ó, está incompleto o preparo?
o relator vai lhe dar 5 dias para você completar. Se nessa chance você não completar o valor certinho, você não terá a segunda chance. Ele vai dar essa oportunidade somente uma vez, tá? O porte, remessa e retorno, ele está dispensado nos processos eletrônicos. Nós tivemos sérios problemas no início do processo eletrônico. Quantos juízes nos despachavam, né, o recolhimento do porte, remessa e retorno. Eu tive um processo que eu peticionei, informei o provimento do tribunal, coloquei na petição de endereçamento do recurso que eu não estava recolhendo porte, remessa e retorno devido ao provimento do TJ, e mesmo assim o juiz determinou o recolhimento, né? Como era baratinho, eu não ia arriscar a inadmissibilidade do meu recurso e recolhi lá os R$ 22,50, mas diante de um provimento do Tribunal de Justiça, diante do esclarecimento na petição. O nosso CPC, ele falou o quê? Se o processo eletrônico dispensa. Então, está expresso agora no nosso novo CPC. Onde ainda nós temos processos físicos, continua a obrigatoriedade do porte, remessa e retorno dos processos, né? Nós temos aí ainda locais que não é processo eletrônico. Aliás, temos muitos locais ainda. Eu sempre costumo dizer que nós estamos aqui na nata. São Paulo é a nata, né? Nós temos internet, nós temos tudo, nós temos toda a tecnologia. Mas para o nosso Brasil grande aí, muito lugar a gente não tem nada. Então, aonde ainda prevalece o processo físico, continua a obrigatoriedade do recolhimento, do pagamento da taxa de porte, de remessa e retorno ainda dos recursos. O valor, no Estado de São Paulo, definido na Lei 11.608 de 2003, está lá esclarecido. A ASP, a Associação dos Advogados, disponibiliza essa lei no seu site de forma clara, precisa, sem qualquer sombra de dúvida. Todo 1º de janeiro a ASP atualiza e disponibiliza para todos os advogados lá os valores das taxas, né, dos nossos recursos e de todas as ações necessárias à interposição, né? O preenchimento equivocado da guia acaba gerando também inadmissibilidade de recurso. Eu já vi, presenciei amigos, amigas, né, que vêm perguntar: poxa, eu esqueci apenas de colocar o procedimento na guia, coloquei tudo, coloquei até a cor da roupa do cliente no dia da audiência, mas esqueci de colocar que era procedimento ordinário. Ai, o juiz indeferiu, o tribunal inadmitiu o meu recurso. E aí o novo CPC, na inteligência da sua redação, né, eu costumo dizer na inteligência porque ele foi muito claro. Ele colocou o seguinte: olha, a guia, né, o preparo preenchido de forma equivocada ou incompleta, o relator, dentro das suas tarefas, ele vai lhe conceder 5 dias para você justificar aquele equívoco e aquele erro ali no preenchimento da guia. Isso foi muito bem-vindo para nós. Nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a erro. E não vou nem perguntar, mas quem é que nunca errou? Quem é que nunca esqueceu um documento de uma petição? Quem é que nunca esqueceu um documento de um recurso? Quem é que nunca esqueceu um dado em uma guia? Eu assumo meus erros, eu já esqueci, eu já passei por tudo isso. E temos que tomar isso como aprendizado e não errar mais e observar isso. Teve um recurso que eu falei para o relator, eu falei: olha, desculpe, o senhor não quer julgar o meu recurso e pegou aí o pelo em ovo. Infelizmente, a gente tem isso. Mas o novo CPC, ele veio com um manto de caridade aí para nós, advogados, e falou: olha, preenchimento equivocado, 5 dias para você corrigir, e o relator não poderá determinar a inadmissibilidade do nosso recurso. Mas, se você não recolher de nada o preparo do recurso, a pena é dolorida.
O relator ele pode lhe conceder 5 dias para você recolher, só que será em dobro. Olha, gente, aí eu peço atenção. Custas para o recurso de apelação, a partir de 1º de janeiro de 2016, 4%. Se você esquecer e não recolher nada no preparo da apelação, você vai recolher, depois de 5 dias, 8%. Então, o novo CPC, ele deu a oportunidade para você recolher as custas se você não recolheu nada. Então, eu dou a dica, recolhe nem que fosse R$100. Porque aí vai ser incompleto, você não recolheu nada. Porque depois você vai recolher o dobro. E aí vai ficar difícil. Mas meu cliente não tem condições, posso pedir a gratuidade na fase recursal? Pode. E o novo CPC ele foi expresso em relação a isso. O relator, uma das tarefas do relator também, é analisar a gratuidade de justiça na fase recursal, no pedido na fase recursal. Então, chegou no recurso, seu cliente não teve condições de pagar a taxa recursal, o preparo recursal, peça a gratuidade. Quem vai analisar? O relator. Se ele conceder, ok. Se ele não conceder, o recolhimento, o pagamento. Se não, a deserção do recurso. É o que a gente não quer. Uma questão aí muito importante na apelação são as matérias do recurso de apelação, que eu chamo um pouquinho a atenção em relação a isso. Nós tivemos um grande entendimento em relação ao agravo de instrumento, que seriam taxativos, o elencado no artigo 1015 do novo CPC, que lá trata dos requisitos, né, precisos que caberão agravo de instrumento. Só que nós temos lá o inciso 13 do artigo 1015, que fala do novo CPC, que fala do agravo de instrumento, e esse artigo 1015, inciso 13, ele fala o seguinte: também poderá propor agravo de instrumento, né, quando as leis, as nossas leis especiais, elas permitirem a interposição do agravo de instrumento. Eu dou um exemplo, a lei da desapropriação, que permite a interposição de agravo de instrumento em algum momento. Então, não está no artigo 1015 do novo CPC essa questão, mas a lei permite. Então, nós temos leis especiais que permitem a interposição de agravo de instrumento em certas situações. A pergunta é: o rol do artigo 1015 é taxativo? Não, ele é exemplificativo. Ele exemplifica o que você pode propor, né? Quais as decisões que você pode propor o agravo de instrumento. Muito bem. Agora, o que está lá no 1015 está. E o que não está no 1015 e o que não está em lei especial? O que eu vou fazer, doutora? Bom, a gente sempre arruma uma solução para tudo, né? E aí, surgem duas questões de solução. Ou você, se for uma medida durante o processo, uma prova que você precisa de fazer com uma certa urgência, ouvir uma testemunha em um hospital, que você precisa fazer uma medida cautelar para a oitiva dessa testemunha, você tem lá na tutela de evidência, emergência e antecipatória, você tem a possibilidade de produzir essa prova por meio de uma medida cautelar. Então, algumas provas que eu não tem no artigo 1015, ele não fala do indeferimento de prova. Se o juiz indeferir a prova que você pediu em primeira instância, se o juiz indeferir a produção dessa prova, o 1015 ele não cita a possibilidade de agravo de instrumento em relação ao indeferimento da produção de prova. Mas, se essa prova for uma prova que você consiga fazer por uma medida cautelar, você tem lá as 3 possibilidades que você pode interpor para a produção dessa prova. Só que o nosso CPC, lá, né, nos artigos da apelação, ele fala o seguinte: as matérias da apelação serão todas as matérias que você discutiu em primeira instância.
tudo que você tem lá, na petição inicial, na contestação, tudo que veio no decorrer do processo, você pode levar essas matérias impugnadas de forma específica. O CPC ele fala a impugnação específica, tudo que você deseja, que o tribunal reforma, que você tem que especificar no recurso de apelação, além daquelas matérias que você gostaria de ter interposto agravo de instrumento, mas não foi possível. Então, veja, se você tem a produção de uma prova, né? E a produção dessa prova, você não conseguiu fazer a medida cautelar, a antecipatória, a evidência, e é uma prova que cerceou o seu direito de defesa, e isso prejudicou no julgamento da apelação, prejudicou no julgamento da apelação, não, na prolação da sentença, foi ao seu desfavor, será possível aí, na sua apelação em preliminar, o CPC, ele, claro, ele coloca em preliminar da apelação, você suscitar essas matérias que seriam objeto de agravo de instrumento em primeira instância. Então, na preliminar sua do recurso de apelação, você vai suscitar as matérias que deveriam ser objeto de agravo de instrumento em primeira instância e não foram, né, devido ao nosso artigo 1015 das leis especiais. É um problema para ser resolvido ainda na prática. E vai surgir. Né? Então, o que for resolvido com medidas cautelares, evidência antecipatória, ok. A gente tem lá a medida processual para ser proposta. O que eu não consigo resolver com as medidas cautelares, eu posso pensar na possibilidade do mandado de segurança. Também na prática dessa evidência aí contra a decisão de primeiro grau, não passível de recurso, que não cabe agravo de instrumento, porque o 1015 não exemplificou e não tem lei especial que determina. Aí, em último caso, no seu recurso de apelação, preliminarmente suscitar as matérias que poderiam ter sido matérias de agravo de instrumento em primeira instância. Só que o CPC é expresso, preliminar em contestação, porque o relator ele vai observar as suas preliminares aí da apelação. Muito importante o CPC, a redação do CPC, porque não, para nós, né, que temos essa necessidade aí do agravo de instrumento, essa matéria que não foi objeto de agravo de instrumento, ela não é acobertada, ela não será acobertada pelo manto da preclusão. Então, você poderá, no recurso de apelação, suscitar essa matéria em sede de preliminar. Ao mesmo tempo que ele colocou aí, né, no 1015, os incisos que permitem a interposição do agravo de instrumento, ele cuidou posteriormente a isso de dar a possibilidade para o advogado suscitar essas matérias para o tribunal. Vamos ver aí como será efetivamente isso na prática. Se nós vamos aventar aí diante dos julgadores, dos juízes, as questões do 1015, os recursos das leis, as matérias das leis especiais, determinadas em leis especiais, né? Vamos ver aí o que vai acontecer na prática. O que nós vamos utilizar mais? O agravo de instrumento, as medidas, né, de evidência, cautelatórias e antecipatórias, ou essa preliminar aí no recurso de apelação. Isso eu achei interessante essa questão de não precluir a matéria e você poder discutir isso depois em recurso de apelação. O juízo de admissibilidade do recurso de apelação, atualmente ele é feito pelo juiz de primeira instância. No novo CPC, ele será feito pelo relator. Então, o juízo de admissibilidade ele será feito no segundo grau.
Então, o juiz de primeira instância, ele não vai mais fazer o juízo de admissibilidade. Ele vai encaminhar o seu recurso para o tribunal. Pelo menos, né, já subiu. E aí o tribunal, ele vai, o relator, é uma das tarefas, uma das atividades do relator, é fazer o juízo de admissibilidade. Está tempestivo? Como que estão o preparo? O preparo foi recolhido, né? E fazer essa análise aí do juízo do seu recurso. A apelação adesiva, falei para vocês, quando houver, ela será, a parte contrária será intimada para em 15 dias contrarrazoar. Em relação às preliminares do recurso de apelação, é interessante notar que, se essas matérias de preliminares forem suscitadas em contrarrazões de apelação, o recorrente será intimado para em 15 dias se manifestar a respeito das preliminares das contrarrazões. Porque as preliminares das contrarrazões serão aquelas matérias que poderiam ter sido, né, matéria de agravo de instrumento e que não foi possível fazer em primeira instância. Então, o tribunal, o relator, né, se ele recebe as contrarrazões do recurso e tem preliminar suscitando essas matérias, ele vai abrir vistas no prazo de 15 dias para a parte contrária para se manifestar a respeito daquelas preliminares. É interessante, né? Muito interessante. A apelação no tribunal. O efeito da apelação está lá no nosso artigo 1012 do novo CPC. E a regra ficou o efeito suspensivo, né? Então, o próprio 1012, ele elenca as ações, ele coloca de forma clara e específica as ações cujo efeito do recurso será devolutivo. Mas o novo CPC, ele é muito expresso, ele colocou a redação de forma clara que, mesmo sendo o efeito suspensivo, você pode justificar e requerer, né, o efeito de forma contrária. Dificilmente vai ser deferido, a gente sabe disso. Agora, se o efeito é devolutivo e você precisa do efeito suspensivo, você também pode requerer, justificar, e o relator vai analisar este efeito. Então, o 1012, o que a gente tinha no 520 do antigo CPC, a gente tem agora no 1012, aonde ele fala do recebimento, do efeito, né, do recebimento do recurso, e aonde ele fala também das ações que não terão efeito suspensivo o seu recurso. Por exemplo, uma ação de interdição não terá o efeito suspensivo, somente devolutivo. Uma ação de alimentos em que determina o pagamento da pensão alimentícia não será suspensivo, será no efeito devolutivo. Então, o 1012, ele fala sobre essa questão para nós. O objeto da apelação a apelação, o que eu achei interessante e ficou bem expresso no novo CPC, ele fala da impugnação de cada ponto, né, de cada matéria que você deseja que o tribunal se manifeste, que ele venha a reformar. A gente sabe que devolve toda a matéria para o tribunal, mas o CPC ele colocou de forma expressa que as matérias devem ser impugnadas no seu recurso. Então, você deve fazer matéria por matéria, você deve elencar matéria por matéria no seu recurso, nas suas razões de recurso que você deseja levar ao tribunal. E aí, o tribunal, se for o caso, ele vai reformar a sentença, né, se for o objeto, o mérito da ação, ele vai reformar a sentença. Ele pode também decretar a nulidade da sentença, se for o caso. E o novo CPC, ele conservou a teoria da causa madura, né,
que era lá do nosso 515, parágrafo 3º do antigo CPC, e aí o nosso novo CPC, ele conservou a teoria da causa madura. Estando maduro a ação, a demanda, né, o tribunal, ele pode julgar também. Olha, ele tem aí a possibilidade de modificar a sentença, o mérito da sentença, né, a nulidade da sentença, e conservou a teoria da causa madura também, a reforma da sentença. O recurso de apelação, as modificações que teve foram modificações pertinentes. A questão do prazo ficou um prazo, contagem em dias úteis, como nós já passamos aí sobre essa questão. De uma forma geral, houve melhorias no recurso de apelação. E principalmente pelo manto do agradecimento aí do relator e em não julgar deserto o nosso recurso antes de dar a oportunidade, né, de recolher a complementação das custas, de juntar o documento no agravo de instrumento que está faltando, né, e todos esses outros requisitos. O que a gente tem aí agora no recurso de agravo de instrumento? Bom, o agravo de instrumento, que era o nosso famoso, estou no tempo aí, ok? Mais umas 3 horas eu termino, né? Não vou, já está terminando. Até meia-noite, antes do metrô fechar, já termino. O agravo de instrumento que a gente tinha aí no 522, ele está aí agora para nós no nosso 1015, seguintes aí do novo CPC. E é objeto de discussão, sim, da doutrina, será matéria, né, que serão aí nas decisões do nosso tribunal, teremos novidades em relação a essas decisões, essas hipóteses que tanto, né, que todo mundo, olha, agora o agravo de instrumento só poderá ser proposto nessas hipóteses do artigo 1015, e aí se eu tenho a matéria que não está elencada no artigo 1015, qual é a possibilidade, o que eu posso fazer em relação a isso? Que foi o que nós falamos agora há pouco. Então, o 1015, ele aí, isso eu estou dizendo, é uma palavra da doutrina, são os doutrinadores que estão chegando a essa conclusão, que é exemplificativo, até porque nós temos no próprio 1015 a possibilidade de, em leis especiais, haver a possibilidade de agravo de instrumento também. Então, as matérias que ele traz, o 1015, ele fala que você pode interpor agravo de instrumento das decisões que decide a tutela provisória, a tutela de evidência, a tutela de emergência. Então, todas as nossas decisões de emergência, de evidência, né, de antecipação de tutela, serão passíveis de agravo de instrumento. Isso é muito importante porque às vezes o juiz de primeira instância acaba indeferindo o seu pedido e você aí, com a possibilidade do agravo, pode reformar essa decisão no tribunal. O outro requisito, a outra hipótese que ele traz é a questão da arbitragem, né? Então, decisões judiciais de primeira instância que rejeitar a arbitragem, será possível também de agravo de instrumento. Decisão que indeferir ou deferir a desconsideração da personalidade jurídica também poderá ser matéria de agravo de instrumento. A decisão que defere ou indefere a gratuidade de justiça também poderá ser matéria de agravo de instrumento. A decisão que decide sobre os litisconsortes, participação de terceiro no processo, também poderá ser matéria de agravo de instrumento. A decisão que fala sobre que defere ou indefere a exibição de documento, também poderá ser matéria de agravo de instrumento. E aquela que nós temos sobre o efeito do recebimento dos embargos na execução, né, de título extrajudicial. Se o efeito dos embargos será suspensivo ou não, a decisão que defere ou indefere também será possível de agravo de instrumento. Conservou também esse agravo de instrumento dessa possibilidade dos embargos serem recebidos no efeito suspensivo ou não. Dessa decisão será passível também agravo de instrumento. E aí o inciso 13, ele fala a respeito das outras possibilidades de agravo de instrumento em leis especiais. Então, você sempre tem que analisar a matéria da sua ação
e ver a possibilidade, se cabe ou não, se tem uma lei especial, né, que possibilita ou não o agravo de instrumento referente àquela matéria. E aí fica como dica, como sugestão, depois a gente pode até ver na prática como vai ficar, se a gente vai utilizar, né, das medidas de urgência, emergência, de antecipação, de mandado de segurança, o que nós vamos utilizar, ou as preliminares do recurso de apelação, se nós vamos utilizar, qual o remédio processual aí que nós vamos utilizar depois na prática para sanar essa necessidade aí do agravo de instrumento. Continua ainda no agravo de instrumento as peças obrigatórias. Ele coloca a petição inicial, a contestação e o CPC ele colocou a petição como peça obrigatória também. A petição que você fez para o juiz de primeira instância, requerendo a ele a decisão em que ele indeferiu. Então, essa petição, o pedido que ensejou, né, o agravo de instrumento. E aí ele repete a certidão da intimação para a questão da tempestividade, a procuração do agravante, a procuração do agravado e outras peças que entender necessário para o julgamento do recurso, né? Muito bem. Mas nós estamos no mundo virtual, processo eletrônico. Então, o CPC ele foi expresso. No processo eletrônico, não há a obrigatoriedade da juntada de tais peças, até porque, né, o julgador ele tem acesso ao processo e ele pode conhecer tais peças pelo próprio acesso ao sistema. Mas, se o processo for físico, tem a obrigatoriedade de juntar a essas peças do agravo de instrumento. A outra questão do agravo de instrumento é o artigo, né, o nosso atual 526, quando a gente tem que informar em primeira instância a interposição do agravo de instrumento. Juntar lá a petição do agravo de instrumento e juntar, né, a lista dos documentos que você juntou no seu agravo de instrumento. Então, se o processo for eletrônico, não haverá necessidade, né, também de você peticionar, juntar a petição de agravo, né, como manda. Se o processo for físico, você vai ter essa obrigatoriedade ainda. E o que é pior, e o CPC foi expresso também, né? Olha, se o processo for físico e o agravado, nas contrarrazões de agravo dele, informar e provar que o agravante não informou em primeira instância a interposição do agravo, será requisito de inadmissibilidade do seu recurso de agravo de instrumento. Então, se o processo for físico, atenção a essa informação da interposição do agravo de instrumento. Quando faltar algum requisito do agravo de instrumento, o relator, dentre as suas atividades, né, dentre as suas tarefas, não chamamos de poder do relator, mas dentro das suas tarefas, de suas atividades, ele também concederá o prazo de 5 dias para você complementar, para você juntar aquele documento, juntar aquela peça, complementar as custas do recurso. Ele não vai não receber o seu recurso, né? Ele não vai julgar inadmissível o seu recurso, tendo em vista os requisitos da admissibilidade. Mas ele vai conceder, conforme autoriza o CPC, o prazo para você regularizar o agravo de instrumento também. Ok. Chegando o agravo de instrumento no tribunal, o relator ele pode não receber o seu agravo de instrumento. Mas ele não vai receber o seu agravo de instrumento, não pelo poder dele, mas pelo que o nosso CPC determina, o nosso novo CPC. É porque o seu agravo de instrumento, ele contraria a súmula vinculante, porque ele contraria a súmula do STJ, do STF, e porque ele contraria a jurisprudência dominante do próprio tribunal. E então, seu recurso não será recebido. Bom, passado essa fase, ele vai analisar, né, o seu recurso e ele pode receber o seu recurso e passar para julgamento.
ele analisa, chegou na mão dele, ele vai continuar com as tarefas que ele tinha. Então, ele não admitiu o seu recurso por essas questões expressas no CPC. Se estiver faltando peças, se estiver faltando preparo, ele vai lhe dar 5 dias para você complementar. E não esquece de recolher, nem que for lá um pouquinho das custas, para você não ter que recolher em dobro depois, né? E aí você pediu efeito suspensivo no seu agravo. Então, cabe a ele também, de imediato, analisar e julgar a questão do efeito suspensivo. O relator, é uma das tarefas do relator. Se você pediu antecipação de tutela no seu agravo de instrumento, cabe ao relator, de imediato também, né, analisar esse pedido de antecipação de tutela. Se o agravado, se ele ainda não tem advogado constituído nos autos, o próprio tribunal vai encaminhar, né, uma carta com aviso de recebimento para o agravado, para que ele possa contrarrazoar este agravo de instrumento. Se tiver advogado, continua normalmente a intimação por meio do advogado para a apresentação das contrarrazões, né? E aí, se for o caso de manifestação do Ministério Público, prazo de 15 dias para o Ministério Público se manifestar quando for necessário. E o CPC determinou expresso o prazo do MP para se manifestar nesses processos. Se não for o caso de inadmissibilidade do recurso, por esses motivos que nós acabamos de falar, o relator ele vai analisar, se houver o pedido de efeito suspensivo, ele vai analisar a antecipação de tutela. Se não tiver nada disso, ele vai preparar o voto dele e colocar na pauta para julgamento, né? Esperamos que esses julgamentos não sejam mais rápidos. Em relação ao recurso especial e extraordinário e aos demais recursos, eu não vou entrar no mérito, devido ao tempo da palestra e tudo mais, mas eu vou sugerir depois os temas para o Departamento de Cultura e Evento, os temas que tem no nosso novo CPC, sobre os demais recursos. Se a gente fosse falar de todos os recursos aqui, nem meia-noite dava tempo, né? A gente ia estender aqui a semana toda. A das antecipações de tutela. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é sobre a apelação e sobre o agravo de instrumento e sobre essas alterações aí importantes no nosso sistema recursal. São os aspectos práticos do recurso, né? O que nós fazemos no nosso dia a dia, a apelação e o agravo de instrumento, que são os nossos principais recursos. Em relação ao especial extraordinário, que o doutor Ávila falou no início, realmente, os requisitos de admissibilidade, eles seriam realizados pelo STJ e STF. Só que nós tivemos agora, no início do ano, mal começou o ano, nós já tivemos a alteração no CPC. Então, será feito aqui a análise dos requisitos de admissibilidade do especial e do extraordinário, será feita aqui no tribunal. Então, e aí a gente vai ter aquela história. Subiu, ok, não subiu, o agravo aí, né, contra a decisão que o seu recurso não foi para o STJ e para o STF. Eu agradeço a atenção de todos, né, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, e espero que vocês possam ter aí guardado um pouquinho sobre os 2 recursos que nós falamos aqui hoje. Muito obrigada.